Boa tarde, eu sou a Carolina Liberati. Hoje a gente vai falar um pouquinho de acessibilidade. Eu estou aqui com o professor Renato Frost, que vai entrar logo em seguida. Bom, meu nome é Carolina, eu sou a mãe do Gabriel e eu sou colaboradora do projeto que o Renato é idealizador, que chama Santos às Cegas. Ele vai depois falar um pouquinho mais desse projeto social. Nós moramos em Santos, né? A gente se conheceu dando aula na mesma instituição de ensino. A gente deu aula na São Judas, lá em Santos. Foi quando eu conheci o Renato, que já estava todo envolvido com as questões de inclusão social e também com todo o movimento maker, de fazer maquetes, enfim, com impressão 3D para pessoas que têm baixa visão. E aí, eu levantei para o Renato algumas questões que eu vim enfrentando, que meu filho hoje tem 3 anos, ele é especial, né? Ele usa cadeirinha de rodas. E aí eu queria uma forma de andar com ele de bicicleta. Principalmente porque Santos é uma cidade muito plana, né? A gente fica ali no litoral de São Paulo. E a orla é bem convidativa para a gente passear. É uma orla de 7 quilômetros e com uma ciclofaixa bem ampla. E aí eu sempre vejo, né, muitas famílias passeando e a gente encontrava dificuldade de poder levar meu filho porque ele usa a cadeirinha de rodas, né? A gente não encontrava nenhum produto muito dedicado a esse público. Então aqui, né, eu buscava uma solução para levar ele para passear de bicicleta e incluir nos passeios ao ar livre, né? Para ele poder ter outros estímulos além de ficar, né, muito dentro de casa, né, enfim. Aí, a minha pesquisa eu iniciei online, né? E aí eu encontrei no Pinterest, que é uma mídia que eu sempre pesquiso as coisas. Eu gosto muito dos processos de faça você mesmo, né? Até porque eu sou da área do design, né? Eu sou formada em design de produto e sempre me preocupo com essas questões de produto, de acabamento, de material, de resistência, né? Então, eu comecei uma pesquisa que eu encontrei esse Do It Yourself Special Needs Projects. É uma mãe americana e ela... A imagem que me chamou a atenção é que ela adaptou um triciclo, ela conseguiu acoplar a cadeira de rodas do filho na parte traseira do triciclo, né? Aqui é o blogspot dela, né? Então, entrando no Pinterest, procurando por acessibilidade, né? Special Needs, Do It Yourself, eu encontrei o blog dela. Ela adaptou o triciclo, ela tirou a cesta do triciclo e ela pode levar o filho dela, que chama Elia James. Entre outros projetos, ela tem vários projetos Faça Você Mesmo, né? Então, sempre preocupada também com produtos de baixo custo, né? Para conseguir adaptar melhor os produtos para o filho dela, né? Hoje ele já é adolescente, então essa foto é antiga. Aqui, junto com a ideia dela de acoplar a cadeira de rodas no triciclo, eu encontrei essa imagem que eu acabei usando também de ideia para fazer para o meu filho, porque assim, os carrinhos de criança, eles têm aquela capota para o sol, mas as cadeiras de rodas não têm. Então, assim, né, a gente se preocupa de bater o sol direto no roxinho e tudo mais, e aí ela fez tudo com uma estrutura de PVC. Então é cano de PVC, e ela fez uma capa, inclusive eu acho que era uma fronha de travesseiro, enfim, que ela adaptou aqui em cima. Então eu fiz a mesma coisa pro meu filho, né, no dia a dia, e que também a gente pode usar na bicicleta. Tem a questão, falando da bicicleta daí, né, o que eu buscava? Uma possibilidade de ter meu filho bem próximo de mim, né, que eu pudesse ter visibilidade de onde ele está, né, se ele está sentadinho, se ele está bem acomodado. Que fosse possível colocar e tirar ele na cadeira de rodas na bicicleta, né, que fosse removível isso, e que não precisasse de ferramentas, porque, por exemplo, se eu dou um passeio com ele na orla e quero parar e tomar uma água de coco, eu conseguisse descer com ele da bicicleta já na cadeira, porque hoje ele tem 11 quilos e fica difícil levar no colo, por exemplo, né? E a preocupação com algo acessível de baixo custo, né? Aí aqui, foi o meu primeiro projetinho, assim, né? Na verdade, não posso nem chamar de um projeto, foi um esboço que eu peguei a cadeira de rodas do meu filho, medi ela todinha, porque eu queria explicar para as pessoas o que eu estava buscando, né? Eu, às vezes, explicava que eu queria uma plataforma que conseguisse colocá-lo já com a cadeira de rodas em cima e fui em bicicletaria, fui em serralheria, conversei com bastante gente lá em Santos. E aí, as pessoas, às vezes, tinham dificuldade de entender o que a gente estava buscando. Então,
eu uso um software 3D, né, no dia a dia, no trabalho, e aí eu modelei a cadeirinha dele e a ideia do que eu pensava que seria uma carreta que eu pudesse acoplar na minha bicicleta comum. Também era outra preocupação minha naquele momento, que eu pudesse usar a bicicleta que eu já tinha, não precisasse de repente investir num triciclo específico para poder levá-lo, né? Então a ideia é que ela ficasse presa. Oi? Isso, uma plataforma, é. Então a ideia é que fosse presa ou na roda traseira ou no selim da bicicleta, ali no banco, né? Então eu procurei várias pessoas, coloquei na internet, perguntei para várias pessoas, e aí que eu acabei encontrando... Pode passar. E aí que eu acabei encontrando um pessoal, que é a SCX, né, que eles são serralheiros lá do Pará. Eles viram a minha busca por uma solução para o meu filho, eles se comoveram, enfim. E aí era um grupo de pessoas de carretas, né, eles fazem carretas tanto São Paulo, de outras regiões do Brasil. E aí eles deram para a gente de presente, eles que fizeram o projeto, né, e enviaram para a gente, inclusive era perto do Natal do ano passado, então chegou para a gente logo no começo do ano, de 2021, né. E aí a carretinha, a carretinha acopla na minha bicicleta no selim, e aí essa plataforma aqui eu consigo abrir essa portinha, entro com meu filho, ela consegue rebaixar, conforme eu ando um pouquinho para frente, ela desce a altura, né, eles fizeram esse sistema. E aí eu entro com o Gabriel nessa estrutura toda, né, que são 2 rodas. E aí o que aconteceu, né? Num primeiro momento, achei que a solução já estava resolvida, né? Aí só que só na experiência do dia a dia que eu fui vendo como é que isso ia se comportar. Então, assim, aqui a gente está, por exemplo, na garagem do nosso prédio. Na garagem do prédio, que o piso é bem liso, funcionou super bem. Consegui fazer curva, consegui andar com ele, sentir segurança. Só que quando a gente partiu para os testes na rua, aí a gente já sentiu certa dificuldade, porque a rua ela tem uma angulação por causa da queda da água, então a gente já ficava parecendo que ia tombar para o lado. Quando tem lombada também, me dava a impressão que o Gabriel saía mais do chão do que o restante. Por mais que a gente amarrasse, né, a gente depois passou a amarrar a cadeira de rodas na estrutura. Então, assim, a gente viu que não funcionou tão bem quanto a gente gostaria, né? Outra preocupação é que, como ele está ali atrás, eu tenho baixa visibilidade dele, né? Então, eu tenho que parar a bicicleta para acudir se alguma coisa acontece, não tenho ele ali tão perto de mim. E aí, uma outra questão que também atrapalhou um pouquinho foi a questão do peso, né? Então, assim, a cadeira do meu filho pesa 20 quilos. A carreta pesava 28. E o meu filho agora está com 11,5 kg, mas ele na época pesava 10. Então, somando tudo isso, sendo que não é uma bicicleta elétrica, o nosso prédio, a entrada é uma rampa bem suave, não é íngreme, mas eu não conseguia pedalar. Eu não conseguia subir e vencer essa subida, porque o peso atrás era muito forte. E em algumas curvas também, eu não conseguia fazer curva fechada, e aconteceu alguns momentos de eu fazer curva e a carreta me puxar contra. Então eu acabei abandonando um pouco essa solução e fui em busca de uma nova solução para conseguir levá-lo em segurança, né? Que essa era a principal preocupação nossa era em segurança. Então aí eu, né, voltei às pesquisas, encontrei online alguns produtos importados. Infelizmente eu só encontrei coisa importada e aí, assim, mesmo não considerando pandemia e dólar tão alto, ainda era muito inviável os valores, 5.000 euros, 4.000 euros, assim, né, não, tá mais caro do que um carro, então não faz nem sentido aqui pra gente, né. Mas aí, então, esse modelo da Van Ram, que eles chamam de Velo Plus, eu achei bem interessante, que é bem a ideia do que eu estava pensando, né, junto um pouco daquele momento da carreta que eu tinha atrás, né, da carretinha do Gabriel, só que ela fica ali na frente, e ela já é toda junta com a estrutura da bicicleta, né. É um triciclo, a pessoa acessa pela frente, tem toda a trava, igual a gente tem hoje em carro adaptado para cadeirante, que você já entra pelo porta-malas, tem aquela rampa e você já fixa. Então tem todo esse sistema e, claro, ela é elétrica, ela é toda high-tech, né? A gente nem estava procurando algo tão inovador assim, mas eu achei essa solução bem interessante, só que só fora do Brasil. E essa outra aqui da Nirola, Flex Cargo, também é uma outra opção. Eu achei super interessante que, entrando no site deles, eu vi que eles também usam para correio. Então o correio deles entrega com esse tipo de bicicleta, então eles até chamam ela de cargo, né? Eles nem chamam de triciclo, nem falam que é necessariamente para cadeirante, nem nada disso. Mas também tem toda uma preocupação de prender a cadeira de rodas na frente, e essa base desce, né, para ser a rampa.
Só que ela já não é elétrica, ela já é uma bicicleta mais comum. Aí a questão principal é a questão de custo, né? Tem as altura, largura, né? A questão de peso máximo também está tudo ok, né? Porque aguenta bastante carga na frente. Mas, infelizmente, a questão do custo inviabiliza. E aí a gente voltou para outras pesquisas aqui no Brasil de novo. Então a gente ficou nesse vai e vem, né? Achei coisa nos Estados Unidos, achei muita coisa na Europa. Aquelas duas bikes eram da Europa, né? Os 2 triciclos. E aí no Brasil, o que aconteceu? Eu já tinha visto da Dream Bike esse tipo de bicicleta, que é aquela de sorveteiro, né? Inclusive em Santos, recentemente eu tive a felicidade de cruzar com um pai que também tem uma criança especial, e ele tem esse triciclo da Dream Bike. Ele adaptou, ele é tapeceiro, então ele adaptou e fez uma cadeira para o filho, né? Meio sofá assim de sala, parece. E aí ele consegue passear com o filho dele pela hora. A gente já se cruzou, um já olhou o triciclo do outro, já trocamos várias ideias, né? Mas foi por conta e risco dele que ele adaptou, né? Porque a própria Dream Bike não, assim, estava meio receosa de vender para essa finalidade, né? Aqui no meio tem esse triciclo da Rendiventos, que chama Nexus, que é esse aqui, que é o que a gente tem usado, tanto no projeto do Renato, que ele vai falar em breve, quanto para o meu filho, né? A gente fez uma parceria nós dois. E aí, esse triciclo da Rendiventos, a gente achou bem interessante. Quem me apresentou primeiro foi o próprio Renato, porque tem um outro pai lá em Santos que tem esse triciclo versão anterior, e ele chama Rui, né? Ele tem um enteado que também é cadeirante, é especial, então ele usa muito para passear com o filho dele. E aí eu fui conhecer o triciclo dele, que na época ainda tinha algumas questões para serem resolvidas. O triciclo dele, por exemplo, era bem parecido com esse, só que se você colocasse alguém muito pesado na frente, a roda de trás saía do chão. Então depois eles deram uma revisada no projeto. Essa aqui não tem problema, a gente já testou com 80 quilos, 90 quilos na frente, e ela fica bem estável. Ainda assim, com o uso do dia a dia, a gente nota que ainda tem algumas coisas que seriam necessárias, né? Por exemplo, um freio estacionário, né? Porque às vezes você vai pôr a pessoa e a bicicleta vai indo para trás, né? O freio dela é no pé, então é quando você dá ré que ela freia, né? Que nem um sistema antigo das bicicletas. Então isso também já enfrentei alguns problemas, porque essa mesma rampinha da minha garagem, eu vou pedalar até o portão eletrônico abrir, eu começo a ir para trás, e se eu tenho que pedalar para trás para frear, eu não consigo dar conta. Então eu acabo saindo da bicicleta e empurro para conseguir subir essa rampinha, por exemplo. Então assim, ainda sempre tem uma questão ou outra para a gente conseguir melhorar, né, e resolver. Então é essa daqui que a gente usa no projeto. E esse do Pedalamania é um projeto que eu encontrei, eles entraram em contato comigo quando teve toda essa história da carreta do Gabriel, que eu acabei postando nas mídias. Eles me encontraram pelo Instagram e aí ele mostrou esse projeto que eles trabalham. Só que eu achei super interessante, né? Já é uma cadeira, parece uma cadeira de rodas que já está fixa na bicicleta. Então eles fazem esse produto. Eles inclusive fazem aqueles balanços para cadeirante, sabe? Que é uma plataforma grande. Então assim, eles fazem alguns brinquedos desse tipo também. Só que aí fugi um pouco do que eu estava buscando, porque aqui meu filho tem uma cadeira só de rodas, né? Então, assim, se eu fixo ela toda, eu vou ter que ter duas, né? Então, uma para passear e usar em casa e outra para realmente pedalar. Então, para mim já não viabilizava muito ter isso. Porque, assim, não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas a criança vai crescendo e toda hora eu tenho que ir adaptando algumas coisas, né? Então, assim, já é a segunda versão, é a primeira cadeira de rodas dele com 3 anos, mas é a segunda versão de espumas, por exemplo. Ele vai crescendo, a gente vai trocando as espumas, né? Então, se eu tenho 2 cadeiras, uma aqui e uma em casa, eu tenho que sempre fazer tudo em dobro, né? Ficar atualizando as 2 coisas, então acaba ficando também inviável. Então a gente usa essa Rendiventos. Aqui, não pode passar. Aqui são as fotos da gente passeando, né? Então ali, quando eu coloco aquela capotinha que eu copiei da mãe americana, que é a estrutura de PVC, né? Para o sol não bater no rostinho. E aqui, sem a capotinha que já estava mais escuro, né? Já estava no final do dia. E aí, assim, o que a gente conversou, né? Eu acabo colocando a parte de cima da cadeira de rodas aqui. Eu tiro essa parte de espuma, né? Ela é com velcro aqui. Então é uma estrutura leve também da bicicleta, né? Do triciclo. Aqui também. Ela quase não tem metal aqui em volta. São velcros de 5 centímetros que estão segurando, né? E aí eu tiro essa parte almofadada, coloco a cadeira de rodas, a parte de cima só da cadeira de rodas dele, fixo com braçadeira plástica. Então, assim, é uma solução, mas ainda tem uma gambiarra aí, né? Porque eu tenho que sempre estar com uma tesoura, estar com a braçadeira, para em algum lugar, eu não consigo já descer com ele, eu tenho que pegar ele no colo, né? Então ainda não tem a questão de ter a cadeira de rodas ainda, né? As rodas eu não consigo levar da cadeira de rodas.
E aí essa parte aqui que é o apoio de pé, a gente usa invertido, mais como uma proteção, né? Caso, nunca aconteceu, graças a Deus, mas se tiver um choque de frente, né, com outro ciclista, enfim, não vai bater direto nele. Então, essa parte de cima aqui, é só isso aqui que eu inverti, né? O apoio de pé que a gente inverteu. E aí o que acontece? Pontos positivos, né? Ponto negativo, ele não possibilita levar a cadeira de rodas, então ainda não cheguei na solução que eu ainda acho que seria o mais ideal, né? Porque, como eu falei, Santos é plano, mais autonomia. Então eu queria o quê? Conseguir passear na orla, paro, mas ando com ele, tomo uma água de coco, volto para a bicicleta e da bicicleta a gente volta para casa, né? Num percurso maior. Ponto positivo, que tem a boa visibilidade da criança, porque ele está bem na minha frente. Então, assim, meu filho ele não tem ainda o controle 100% do pescoço. Às vezes, mesmo com apoio de cabeça, ele cai para o lado. Então, mesmo pedalando aqui, eu consigo ajeitar, né? Consigo arrumar. E aí, principalmente, essa foto é minha mãe, que estava aqui fazendo um teste comigo só. A minha mãe, por exemplo, não sabe pedalar. Então, também é um outro público que consegue atender. Quem não sabe pedalar, quem é idoso, né? Alguém que de repente tem alguma questão que não pode pedalar, né? Mas quer sentir aquele ventinho no rosto e ter aquela emoção. E no caso meu filho também que é especial. Então ela atende, né, diversos públicos aí, né? Isso que a gente sempre pensa. E é uma coisa que eu falo com o Renato, inclusive, que como ela é grande e chama bastante atenção, muitas pessoas, e eu ando devagar com meu filho, é mais pra gente curtir um passeio, muita gente para a gente para saber onde surgiu esse triciclo. Ele é um triciclo comercializável já, ele é de São José dos Campos, né, a Rendiventos. Na verdade, eles fazem mais aquelas bicicletas que a pessoa vai sentada e pedala com a mão, né? Esse é o foco. Mas ele também tem essa linha aqui. E muita gente para a gente. E assim, eu vejo que a gente, idoso, pergunta muito pra gente. Outro dia, uma senhora com a mãe, que era mais idosa, me parou e falou: minha mãe tem Alzheimer, ia ser tão legal poder ter uma bicicleta dessa para passear com ela, né? E aí, assim, em Santos, por exemplo, a gente tem aquelas bikes também compartilhadas, né? Então eu fico pensando, ia ser muito legal se tivesse algumas, pelo menos, né, outros tipos de bicicleta que pudessem ser compartilhados como esse, que a gente consegue abranger muito mais o número de pessoas a serem atendidas, né? E aí, por fim, são só as referências que eu usei, né, os sites, e agora eu vou deixar vocês com o Renato, que vai falar sobre o projeto que eu sou colaboradora. Depois, no final, se tiverem pergunta, a gente conversa. A gente abre um bloco único, né? Pessoal, boa tarde. Senhoras e senhores que estão aqui. Tá tudo bem o som aí, pessoal? Que eu tô com esse microfone. Obrigado. Eu sou o Renato. Obrigado por vocês estarem aqui. Com muita alegria eu venho falar do Santos às Cegas e contar um pouco da história desse projeto, que hoje é uma política pública do município de Santos. Além da Carol, são muitas pessoas que fazem esse projeto existir. Pode ficar um pouquinho rapidinho nesse primeiro, que eu quero fazer só uma simulação aqui. Pessoal, eu vou fazer uma descrição, e eu vou fazer uma descrição de um prédio, e eu gostaria, um pouco da narrativa desse passeio, desse projeto, né? Eu gostaria que vocês, a partir da minha descrição, tentassem mentalizar, tentassem se projetar nesse edifício que eu vou fazer essa descrição. Eu estou falando do maior prédio de Santos. Esse prédio está entre o canal 1 e o canal 2, isso pode ser que nem seja interessante. Ele é um prédio que ele não tem nenhuma face reta. Ele é um prédio que só tem uma pequena fachada de mais ou menos 3 metros. Todas as outras fachadas são curvas. Ele tem mais ou menos 40 andares de altura e tem 3 blocos embaixo que são as garagens, e no térreo é um Pão de Açúcar, um mercado para quem não conhece o Pão de Açúcar. Veja que é aberto. Veja que difícil é. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão aqui e cada uma das pessoas que estão acompanhando essa transmissão mentalizaram edifícios completamente diferentes. Isso que a gente acabou de fazer é quando a gente faz uma descrição para uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega ou com baixa visão, e alguns aspectos são muito intangíveis se a gente não tem precisamente um objeto pedagógico para justificar isso aí. Eu acabei de fazer a descrição desse prédio aqui. Eu acabei de fazer uma descrição, esse prédio chama Unlimited, é um prédio que está entre o canal 1 e o canal 2. E aí, o projeto Santos às Cegas, que é o que eu vou comentar um pouco, e aí onde a bicicleta entra em tudo isso, eu já passo aqui para vocês conhecerem. Essas maquetes são feitas em impressão 3D, que não vem muito ao caso aqui a gente debater. E aí,
quando a gente está numa bicicleta dupla, como essa bicicleta que está aqui do lado, eu já vou apresentar para vocês. Ou também uma criança cega, por exemplo, que usa essa bicicleta que a Carol acabou de mostrar, a hora que a gente para na frente de um edifício, ao invés de eu fazer uma descrição tão vaga e tão aberta como essa, além da descrição eu ponho essa maquete na mão da pessoa. Então, enquanto eu estou descrevendo, por favor, se a senhora puder passar aí para as pessoas conhecerem. Então, vejam, o projeto é de uma simplicidade, é de uma coisa tão simples, mas é um aspecto de muita empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro, de como as pessoas se relacionam com a cidade. E aí é muito interessante que o Santos às Cegas, ele não é um projeto só para pessoas com deficiência visual, mas é um projeto para ver a cidade de outra maneira. Né? Assim, quantas pessoas eu já tive no trajeto e a pessoa que mora em Santos fala assim, eu passo aqui todo dia, eu nunca tinha olhado para esse prédio. E assim acontece em São Paulo, assim acontece em outros locais. Aí, se vocês perceberem, essa maquete que está passando, a gente tem sempre uma referência de repertório. Então, esse prédio que eu acabei de passar, ele tem bem pequenininho a impressão de um carro. Por quê? Para ter escala, né? Para a pessoa poder tocar, ela tem o repertório, o carro, a pessoa já andou de carro, geralmente, ela toca o carro, ela toca o prédio e percebe, caraca, é muito grande. Então, todas as maquetes, vocês vão perceber, a referência humana, a referência de escala mais conhecida é a figura humana. A gente põe uma peça adulta, vou mostrar uma outra aqui para vocês. Isso aqui, ó, é o símbolo da cidade de Santos, que são os canais, e aí a mureta de Santos. E aqui uma escala humana. Essa aqui é uma pessoa real, que um cara escaneou, ela chama Sara. É um cara da Holanda que sai escaneando as pessoas pela rua. E aí, ele, devidamente com os direitos autorais, ele coloca esses arquivos na internet. Então, eu só adequei o tamanho da Sara ao tamanho da mureta. E aí, aqui a gente tem escala. Então, uma pessoa cega que não pode tocar... Obrigado. Uma pessoa cega que dificilmente ela ia tocar o prédio, e se ela toca, ela só vai tocar a base do prédio. Nesse caso, ela pode tocar a mureta. E vejam o tamanho, ela pode se reconhecer. Né? Então, essa eu vou passando para vocês irem conhecendo. E onde entra a bicicleta nisso tudo? A gente, eu, a Carol e muitas outras pessoas, a gente estabeleceu um roteiro de bicicleta na Orla de Santos. E aí Santos tem uma série de características que são muito privilegiadas, no sentido de ter uma ciclovia ao longo de toda a Orla. A Orla tem uma série de monumentos que a gente mapeou e fez réplicas como essas que eu vou mostrar para vocês. Aí, por favor, pode passar para eu seguir aqui. Então, a gente começa o projeto com aquela bicicleta. Eu vou puxar aqui, acho que fica mais interessante para todo mundo ver, e eu vou descrevendo para quem não pode enxergar. Então eu estou aqui com uma bicicleta dupla, uma bicicleta de 2 lugares, e não por acaso tem 2 rodas atrás. Por quê? Porque uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual, se é uma pessoa cega congênita, ou seja, aquela que nasce cega, dificilmente ela já subiu numa bicicleta ao longo da vida. Então, se a gente tem uma bicicleta tandem comum, uma bicicleta dupla, a pessoa, além da surpresa, da experiência de ter que subir numa bicicleta, da sensação, ela tem que se preocupar com o equilíbrio. Né? Então, a escolha de uma bike triciclo como essa, isso aqui foi desenvolvido, essa bicicleta, infelizmente, ainda não se consegue comercialmente de uma maneira muito simples. O triciclo é para isso. A pessoa cega aqui embarcado, eu vou subir aqui para vocês verem. Aperta o freio, por favor, Carol. Obrigado. Veja, eu estou aqui. Pode soltar, Carol. É até estranho. A gente para no farol e não precisa pôr o pé no chão. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, quando uma pessoa com alguma deficiência, seja ela visual ou qualquer pessoa, mesmo sem deficiência, é fazer um reconhecimento de segurança na bicicleta. Então, a pessoa toca, eu trago aqui, a pessoa toca atrás, aqui é onde vão a maioria das maquetes que estão aqui fora. E aqui vão outras maquetes que estão na parte... Já estão todas ali fora, né? Mas a gente tem uma ordem meio estabelecida, começa pelas pequenas, termina pelas grandes. Então aqui é o que tem de bicicleta. Aí o que aconteceu no projeto? Deixa eu só estacionar a bike aqui. O projeto começou a tomar uma amplitude, uma grandeza, que aí começaram a aparecer, como a Carol citou, né? Pessoas idosas, aí uma pessoa idosa não pedala, uma pessoa idosa muitas vezes não tem giro, né? Não tem condições de saúde, aí a gente começou a realizar o passeio aqui.
Aí a gente começou a cruzar os projetos com outros projetos da Prefeitura de Santos, como e vínculos com a ecoterapia. Aí pessoas da ecoterapia com outras deficiências, como por exemplo intelectual, começaram a vir aqui também. Então hoje o passeio, o projeto, ou ele é realizado nessa bike dupla, ou é realizado aqui, ou os dois, né, Carol? Já tivemos casos de eu estar com uma pessoa aqui, a Carol, outra pessoa estar aqui. Então essa é a narrativa do projeto. Eu vou mostrar alguns exemplos, pode passar, por favor. Então, para quem conhece Santos, e para quem não conhece eu vou explicando aqui, o passeio acontece 100% na orla, ou seja, o passeio acontece todo na praia. Então é muito bacana, né? A gente estar com bicicleta, estar num contexto histórico, e Santos tem uma importância bastante significativa para o Brasil. Eu sou de São Paulo, mas a gente que vai morar em Santos tem todo um apego com a cidade, a gente acaba se tornando até um pouco bairrista com a cidade, né? A cidade é dividida em canais, é um projeto do Saturnino de Brito, lá dos anos 1900 e pouco, é um projeto de saúde pública, e aí no começo esses canais da cidade, eles traziam esgoto para o emissário submarino, e onde está anotado aqui de 1 a 6 é da onde o projeto acontece. Aí todos os X que tem aqui é onde a gente tem parada. E a Carol que fez esse mapa aqui, a Carol ajuda muito nas questões de imagem, de produção dos modelos digitais, que eu vou falar um pouquinho mais. Então toda vez que tem um X, a gente tem algum monumento que para. Hoje em dia são quase 20 monumentos, às vezes a gente para nos 20. Assim, o projeto ele é aberto, o projeto, as pessoas que acabam realizando, que acabam fazendo esse reconhecimento, então a gente tem um plano A e vai parando, né? Então, por exemplo, a gente começa aqui em um prédio chamado... Ele ficou muito conhecido lá nos anos 80. Esse prédio chama Pink Panther, popularmente. Ou, tecnicamente, o nome do condomínio é Universo Palace. Lá na década de 80, era uma boate muito conhecida na cidade, era a única boate que tinha vista para o mar. Então, o pessoal gringo, embarcações, o pessoal de São Paulo descia bastante e ia conhecer o tal do Pink Panther, que é esse primeiro. Depois, ali perto do canal 1, eu vou passando, vocês vão girando aí enquanto vocês vão conhecendo, por favor. A gente tem um monumento, é o monumento da Tomi Otake, de 100 anos da imigração japonesa. O primeiro navio que chega só com imigrantes japoneses, chega no Porto de Santos, em 1908, é esse que está girando aí. É um igual esse aqui, ó. É um igual vermelho, parece uma cobra e tem umas ondas. E aí eu queria detalhar um pouquinho mais para aprofundar essa abordagem do projeto. Essa escultura de 100 anos de imigração japonesa, percebam a hora que eu for passando, ele tem um pontinho que é a representação de uma pessoa. Esse é o tamanho de uma pessoa. Então a gente que enxerga aqui, só da gente tocar, a gente já percebe a grandeza desse monumento, por ser um objeto pedagógico com essa estratégia de reconhecimento. Então vejam, essa é a parte que tem, eu acho que a maior atração do projeto, né? A gente está de bike, com uma dessas bicicletas, do lado da praia, num ambiente super bacana, e podendo conversar sobre história, sobre, às vezes, né, outras imigrações, como é que Santos nasceu. Então tem um contexto que a bike proporciona, que dificilmente a pé a gente conseguiria fazer. São mais ou menos 6 a 7 quilômetros esse roteiro, a gente sai lá um pouquinho antes do 1, bate aqui no 6, para quem conhece Santos é até a Praça do Aquário, e volta lá para o canal 1, dá um entorno aí de 14, 15 quilômetros mais ou menos. Deixa eu mostrar mais um aqui. Esse aqui é muito interessante, tem uma relação muito próxima com São Paulo. É de um arquiteto, eu não posso chamar de arquiteto, porque esse era um dono de uma construtora chamada Monções, e era um cara chamado Artacho Jurado. Os prédios mais conhecidos do Artacho em São Paulo, tem um prédio bem na frente da Câmara, que chama Avenidas. Quando a gente sai ali do viaduto que tem o pernil do Estadão, é um prédio que é bastante clássico, que ele tem na parte de cima um salão de festas, com uma estrutura toda orgânica, lindo. E o Artacho tem 2 exemplares em Santos. Eu vou passar também, observe que a pessoa está aqui atrás, ó. Tá? Só como referência. Isso, essa é a cobertura de um prédio. E o Artacho, nós estamos falando lá da década de 50, mais ou menos,
O Artacho, com o início da ida dos paulistanos para Santos e ter a sua segunda casa, ter o seu segundo apartamento, a construtora Monções inaugura 2 prédios. Vista Verde Mar, que é esse aí, ele está mais ou menos perto do Boqueirão, na Conselheiro Nebias, ele está aqui, ó. Ele está bem no meio do trajeto aqui, ó. E esta cobertura que a gente está passando é só esse último andar aqui. É um prédio de 15 andares. E aí por que dessa cobertura, né? Porque é um elemento que para a época ele era muito provocativo. Os anos 50 a gente estava numa arquitetura modernista, de Le Corbusier, de outros autores arquitetos. Era uma construção de concreto, dura, chapada, no sentido de formas muito retas. E aí vem o Artacho, mistura cores, essas cores são réplicas das cores originais, lá azul com amarelo. Aí pega e inaugura uma cobertura pública, no sentido de qualquer pessoa do prédio podia acessar. Isso não se fazia, a cobertura era de lugar de elevador, lugar de escada. E aí esse prédio acontece muito disso. Quando a gente está passando de bike, eu paro na frente ali entre o canal 3 e 4, as pessoas falam, pô, eu nunca tinha visto esse prédio, né? Então, veja, o Santos às Cegas, ele cumpre um papel, não só para as pessoas cegas, mas uma maneira da gente olhar para a cidade com outros olhares, no sentido de outras percepções possíveis usando a bicicleta como meio de deslocamento. Deixa eu pegar mais um. Esse aqui é bem interessante também. E aqui tem um contexto que a gente pode aprofundar um pouquinho. Vou fazer um questionamento e eu acho que para qualquer cidade do Brasil isso vale. Olhando para os monumentos da cidade, é isso que a gente está fazendo nos monumentos, no caso da cidade de Santos, monumentos e prédios que de alguma maneira são importantes. Quantos monumentos, não precisa responder, mas é só a reflexão, e essa reflexão que eu fiz lá na cidade de Santos, eu e o grupo de pessoas. Quantos monumentos representam figuras femininas? Né? Então o que a gente está passando é uma figura de mulher. Né? Olhem para a cidade de São Paulo, quantos monumentos. E aí femininas, mulheres reais. A gente está excluindo aqui figuras míticas, né? Sereias, por exemplo. E aí a gente fez esse levantamento em Santos, né? Santos que é a nossa praia aqui, de 105 monumentos, o inventário de monumentos, a gente acha 4 mulheres, sendo só 2 que a gente consegue acessar. Uma foi vandalizada, não existe mais, e outra está dentro de uma instituição particular. As 2 mulheres, essa chama Maria José Azenha, elas estão lado a lado. Né? Por algum motivo, as 2 mulheres foram homenageadas juntas. E esse é um dos monumentos. Então, é da ordem de 4% a 5%. E foi tão interessante isso. Veja onde a bicicleta chega, né? Santos é uma cidade média. Santos tem hoje 500 mil habitantes. E o passeio, de alguma medida, as pessoas já conheceram. Santos é muito bairrista, então o Santos às Cegas o projeto tem 1 ano e meio mais ou menos. Aí um vereador soube do projeto e falou, caramba, eu não sabia dessa informação de monumento. E aí esse vereador tomou uns caminhos na Câmara para olhar para os monumentos de uma maneira diferente de aprovação de monumentos, nesse sentido, né, de equidade, da gente olhar os monumentos. Então veja que os caminhos da bicicleta também são caminhos de educação, de caminho de formação, que é um pouco do que a gente tem feito como esse exemplo. Pode passar, por favor. Então estou eu aqui com meu amigo Olavo. O Olavo é uma pessoa cega, super esportista. Logo no começo do projeto que a gente ainda não tinha a cestinha de trás. Então essas maquetes que eu estou passando aqui, quem está aqui conhecendo, eu levo essas maquetes, então grande parte vai na cestinha da frente, as maiores maquetes vão na cestinha de trás, e a cada parada eu faço essa mediação, assim como eu estou fazendo aqui, de colocar a maquete na mão, toca, a gente conversa um pouco. Pode ir mais uma, por favor. Aqui a Carol e a Lena, a gente aqui está na frente da Igreja do Embaré. E aí eu queria passar para vocês conhecerem e fazer algumas argumentações. Igreja Santo Antônio do Embaré. A hora que vocês olham essa maquete... Oi? Eu não ouvi. Ah, eu passo agora.
Estou passando mais uma obra aqui que é a da Tomiotaki. Essa é 100 anos de imigração japonesa. Está no canal. Como é que é? Ai, que legal! E é gigante, né? Então, pessoal, eu estou passando agora aqui para quem tem casa e não pode estar vendo aqui, a igreja do Embaré. Aí é muito interessante os caminhos que a gente usa, a Carol que produziu esse modelo. Aí vocês podem estar, quem está tocando aqui a maquete vai perceber, e está na mão da Carol na tela, a maquete ela é branca e cinza. Aí vocês podem imaginar, pô, mas é um passeio às cegas, para que a gente está fazendo as coisas com contraste colorido? E aí que está a grande virada de olhar para o projeto, né? Uma maquete como essa, uma bicicleta como essa, a gente tenta, e isso é uma missão no sentido de olhar para o projeto, e isso é a base da inclusão em tentar atingir o maior número de pessoas possível. Né? Eu não estou dizendo que o projeto é um projeto para pessoas com deficiência, e assim é a maquete. Então, uma pessoa com baixa visão, né, é interessante que ela tenha contrastes visuais, e o melhor contraste visual é o branco com preto, e algumas é o azul com amarelo. Então, esta maquete ela está com 3 cores, tá? Branca, cinza escuro e branco, para provocar o contraste visual, né, que não são andares, mas são grandes blocos da igreja, uma base principal, uma área de cobertura e o teto das torres. Então é por isso, eu vou mostrar depois uma praça aqui, né, o olhar de inclusão, o olhar de materiais pedagógicos inclusivos, é que a gente consiga atender o maior número de pessoas possível. Obrigado, ó, trocou a foto. A gente consegue ver a Carol segurando a maquete. Obviamente, para essas maquetes caberem na bicicleta, elas têm uma escala reduzida, né? E aí as pessoas cegas, a gente não pode levar uma maquete de 2 metros no sentido de abstração, de reconhecimento do modelo. Então a gente leva essas maquetes aí em torno de 15, 20 centímetros, a maior tem uns 30 e pouquinho ali, tá? Pode passar, por favor. Aí falar um pouquinho, vou falar um pouquinho dessa praça. Pode passar, pode ir na praça aí, por favor. Como o passeio de bike, esse projeto acontece em cima da bike, de uma das duas que estão aqui, a gente ocorre o passeio, o trajeto em toda a ciclovia de Santos, da Orla de Santos. A gente imaginou, pô, a gente tem que mostrar para as pessoas que não podem reconhecer a praça, mostrar pelo menos uma praça. Então, o que está aparecendo à esquerda é uma foto aérea do Google, de uma das maiores praças da Orla, chama Praça do Boqueirão. Embaixo é a maquete que está aqui na minha mão. E à direita, o seu José, uma pessoa cega, que fez o trajeto e pela primeira vez, morando há 60 anos em Santos, ele está reconhecendo a Praça do Boqueirão e podendo tocar a Praça do Boqueirão. Então, é uma simplicidade, assim, né? O quanto essas pessoas, né, com deficiência visual, elas estão distantes de realidades urbanas, né, de uma maneira tão simples ela poder ter o acesso. Né? Então eu vou passando e vou caracterizando algumas coisas. Como eu falei na igreja, a questão do contraste visual, a maquete também ela tem contraste tátil. E isso não é tão comum a gente perceber quando a gente possui a possibilidade de enxergar. Né? O contraste tátil é quando a gente passa o dedo ou as mãos e percebe que um material é diferente do outro. Então, a hora que a maquete chegar na mão de vocês, vocês vão perceber que tem algumas coisas que são mais fofinhas, assim, que é o EVA, que é o verde, no caso da maquete, que representa os jardins. O que está em madeira, um MDF, é a própria calçada da praça, é um mosaico, uma pedra mais rústica. Existe uma fonte no meio, uma água, né, que é a área que está em branco, e aí está pintado. E a área mais abaixo, que é uma área de areia, que é onde começa a areia da praia, ela está com areia. Né? Quanto mais a gente conseguir representar o objeto próximo do que ele é, melhor. E aí, por último, tem a legenda em braille. Né? Tem 4 itens ali escritos. Deixa eu mostrar aqui na tela, e quem tiver com a maquete vê aí. Está escrito aqui embaixo, calçada, o da esquerda marrom. O verde está escrito jardim. O vermelho está escrito ciclovia, ou seja, o mar está aqui e a Avenida de Santos está aqui, então o trajeto acontece pela ciclovia. E o branco está escrito fonte, que é uma fonte central. Né?
Então, pessoal, vejam a simplicidade do projeto, né? E como a bicicleta acaba ajudando a gente nessa questão dos deslocamentos. Pode passar, por favor. Então, para terminar aqui, hoje o projeto Santos às Cegas é um projeto aberto, portanto, fica o convite, é um projeto que, por ele ser financiado pela prefeitura, é um projeto, as pessoas perguntam, mas paga? Tem um ticket? Não, é um projeto aberto, um projeto que a prefeitura abarcou, a gente tem uma secretaria da pessoa com deficiência, na verdade uma coordenação. O momento que a coordenação ficou sabendo desse projeto, entendeu que era uma política pública importante da cidade, e aí as pessoas foram somando, amigos, né, como a Carol, o Ciro aqui, que é um colega da parte da educação física, o pessoal da impressão 3D, esses monumentos foram feitos em impressão 3D, pessoas cegas, o Gabriel é um pedagogo da PUC de Minas, que é um super parceiro. Mais um, por favor. Alunos de arquitetura, pessoal que ajuda na mobilização como voluntário, nem todo dia a gente pode estar presente. Pessoal de tecnologia, em razão da gente estar desenvolvendo um site, um aplicativo. Pode passar, acho que é o último aí. Então aqui está o meu Instagram. Vocês acham também como hashtag Santos às Cegas. A Carol que está aqui também, o Instagram dela, Caliberati. A gente finaliza com esse convite, pessoal. Santos está a nada mais que 40 minutos de São Paulo. Quem se interessar vai ser um prazer recebê-los. O trajeto ocorre de finais de semana e dias de semana. E geralmente as pessoas perguntam, há quanto tempo? Vai desde meia hora até 4 horas, quando as pessoas se envolvem e às vezes querem fazer o trajeto completo. A gente abre esse finzinho para perguntas. Eu e a Carol estamos aqui à disposição para responder o que for possível, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Aqui, aí todo mundo...
Às Cegas, na rede a gente está como hashtag Santos às Cegas, já é suficiente para achar ou Instagram ou e-mail. Eu posso dizer aqui para ficar registrado, santosascegas@gmail.com. É um dos caminhos. Ou o Instagram, é só colocar a hashtag Santos às Cegas que vai direcionar no Instagram. Obrigado, viu? Se tiverem mais uma dúvida, ele só pediu pra gente levar o microfone até a pessoa, Ah, para tá quem bom. está assistindo conseguir ouvir também. Ótimo. Se alguém mais tiver pergunta, eu faço isso. Aí assim, falando até um pouquinho, só um minutinho, a gente está conversando aqui de mobilidade e tudo mais, né? Então assim, no meu caso, que é a experiência com o meu filho especificamente, né? Além do projeto com o Renato, claro, existe essa preocupação porque, por exemplo, hoje ele tem 3 anos e a gente busca então uma solução, hoje soluciona a nossa questão, mas o que acontece no dia a dia? Eu tenho que emparelhar o triciclo com o meu carro, eu tiro ele da cadeira de rodas, coloco na cadeirinha do carro, desmonto a cadeira de rodas dele de 20 quilos, coloco a parte de cima aqui, fixo, pego ele do carro, coloco aqui para a gente poder passear. E aí a gente passeia em passeios mais curtos, porque infelizmente ou ele tem que ficar no meu colo ou só na bicicleta, e voltamos para casa. Então assim, o que eu estou buscando, né, daqui para frente é que ele crescendo eu tenha essa possibilidade, né, de parar em algum lugar, descer com a cadeira de rodas, passear e trazer isso. Porque assim, infelizmente, eu conversando até com a terapeuta ocupacional dele, né, que ele tem terapia, fisioterapia, ela até me falou, Carol, infelizmente, o que acontece muito é, as crianças crescendo, os pais deixam de vir até a terapia para a gente atender domiciliar. E eu falei, é isso que eu não quero, entendeu? O que eu quero é que meu filho tenha a maior quantidade de experiências diferentes, estímulos diferentes, atividades ao ar livre, né? Então, assim, é isso que a gente também está buscando através da bicicleta nesse caso específico, né? Tinha uma pergunta? Bacana. É interessante o projeto de vocês, inclusive aqui em São Paulo, mais precisamente em São Bernardo, tínhamos um projeto parecido com patins, que é deficientes visuais, que conseguiam aprender a patinar. Era bacana também. Infelizmente esse projeto já acabou. E desse projeto tem uma atleta que ela consegue pedalar. Só que ela, por conta de já ter desenvolvido o equilíbrio na patinação, ela pedala com uma bicicleta dupla convencional, que ela tem 2 rodas só. Mas é bem bacana assim, ver o de vocês, porque consegue acessar esse público que não teve oportunidade de desenvolver o equilíbrio. Obrigado. A gente já teve a oportunidade, como o senhor falou, das pessoas também usarem a bicicleta. A gente já teve a oportunidade de colocar uma pessoa cega aqui. Senta aqui, Carol, para eu mostrar o que a gente fez. Uma pessoa cega veio aqui, mas falou, pô, vocês são loucos colocar uma pessoa cega para dirigir a bicicleta. Só soltou aqui. Carol, põe sua mão aqui, ó, por favor, como a gente fez, só para vocês simularem que a gente começa a ter solução criativa, né? Então, uma pessoa vidente, aqui no lugar da Carol, põe a mão na minha mão. E aí eu dava comandos aqui, se tinha que virar para a direita ou para a esquerda. Então a pessoa cega estava aqui pedalando e eu na frente, opa, para a direita, para a esquerda. É claro que numa condição segura, né, não estava na ciclovia, que qualquer... Mas são pequenos gestos, assim, pequenas relações de empatia que a gente vai colocando, né? Ninguém é louco de dar uma bicicleta normal, no sentido de um lugar, né, para equilíbrio. Então a gente sempre foi buscando possibilidades como essa que foi com o Anderson, que teve muita gente, vou sair, Carol. Teve muita gente de fora do estado já, o Anderson que veio, um rapaz de Belo Horizonte, que a gente fez isso. Em breve, agora em março, aí a gente pode até usar as redes depois do Mobicicleta. A gente filmou um documentário, o documentário chama Santos às Cegas, e vai estrear agora em março, contando um pouco dessa história. E é óbvio, né, com pessoas com deficiência praticando e fazendo parte do projeto. O que mais? Pergunta na internet, rola ou não? Tem. Quer usar aqui? Com relação a essa bicicleta, esse equipamento com essa plataforma para subir, que eu acho que é fantástico, porque a pessoa tem autonomia de usar a cadeira dela, né? Que a gente sabe que tem que ser adaptado, o tamanho, uma série de coisas. E a bicicleta só sobe na bicicleta. Esse equipamento tem aqui, que, desculpa, no decorrer da apresentação eu me perdi um pouco em relação. Esse equipamento já tem fabricação aqui? Como que é feito isso?
Então, é parte da minha pesquisa e da minha busca, né? Eu não encontrei nada no Brasil, só encontrei aqueles 2 modelos que são na Europa, né? E que, portanto, fica inviável porque só o produto custa 5.000 euros. Mas o que a gente tem conversado é com o próprio fornecedor desse triciclo se ele consegue adaptar. Então, ainda está em andamento esse estudo, se ele consegue tirar essa questão da cadeira e colocar aqui uma plataforma para a gente poder usar com qualquer cadeirante. Se vocês conhecerem, por favor, fala pra gente. Tem um grupo de profissionais que trabalham com montanha, né? Que faz trilha acessível, eu acho que é o não é nome isso? dele, eu não lembro dele. Eu acho que é o pessoal da trilha acessível, exatamente, né? a Juliette. Eles eu têm não uma conheço. bicicleta que é para fazer montanha, cadeirante, poder fazer uso de legal. montanha, que é uma Juliette. E são 2 engenheiros que estão com uma proposta legal e estão com um espaço já montando vários equipamentos. Acho que vale a pena levar um projeto desse para eles. Pode ser que consigamos sucesso, né? Sim, obrigada. Eu já vi fotos. Eu acho que 2 pessoas carregam, né? Ela não tem rodas, se eu não me engano. Tem uma roda. Para subir escalada, para fazer escalada. Interessante. Sim. Ela perdeu a mobilidade, o marido e ela são engenheiros. Eles montaram uma bicicleta para escalada, onde 4 pessoas precisam dar apoio. Mas eles montaram uma empresa para produzir esse tipo de equipamento. E por isso que eu pensei, quem produz um equipamento já dentro desse nicho do mercado, né? Sim. Pode ter interesse em produzir um outro assim. Sim. E aí, inclusive, o que a gente comentou, né? Um deles já é usado até para entrega de correio, né? Então, assim, teriam outros desdobramentos também para carga, né? Bem, acho que fechamos, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, então. A gente está à disposição. Vamos passar ainda à tarde aqui no Congresso. Obrigado por poder compartilhar. Um abraço. Até. Obrigado.